Bem-vindo! Neste módulo iremos abordar as licenças de autor Creative Commons. O que é o Creative Commons? A internet está repleta de recursos práticos e criativos que pode utilizar na criação do seu projeto, vídeo ou e-book. Imagens, música são exemplos perfeitos. Encontrar estes objetos e utilizá-los torna-se muito mais rápido e barato e prático do que produzir o seu próprio material. Quer sejam gratuitos ou pagos, estes recursos normalmente têm uma licença de utilização associada aos mesmos, para garantir a sua utilização justa. Neste Lexa, vamos explicar os princípios básicos que gerem a questão dos direitos de autor. Vamos explorar as licenças comuns, como por exemplo o Creative Commons, e vamos orientá-lo sobre como pode encontrar materiais licenciados para utilizar no seu trabalho. O que são direitos de autor? Sabe que, ao criar, ao escrever um poema, uma história, ao fazer um desenho ou qualquer outro trabalho artístico, automaticamente tem direitos sobre esse trabalho? Direitos de autor é uma forma de proteção que dá aos autores e criadores de trabalhos originais de autoria, incluindo literatura, drama, música e artes. Os direitos de autor são um conjunto de direitos que automaticamente se aplicam a qualquer trabalho criativo, desde que seja criado e possuído exclusivamente por um determinado criador desse material. Estes direitos permitem evitar que outros copiem, comuniquem, adaptem, utilizem e publiquem o trabalho sem permissão. E entre direitos de autor com totais direitos reservados e outro tipo de licença sem qualquer direito e domínio público, existe um conjunto de licenças Creative Commons com algumas reservas e direitos específicos. Os utilizadores podem assim sentir-se confiantes para utilizar de forma legal trabalho de outros, sabendo que têm autorização de quem o produziu para utilizar de determinada forma. Se decidiu partilhar o seu trabalho e não quer perder ou comprometer nenhum dos direitos, tem a possibilidade de criar uma licença utilizando o Creative Commons. O Creative Commons é uma organização sem fins lucrativos que cria licenças de direitos de autor simples e fáceis de entender, gratuitas. Creative Commons não se substitui nem se pode entender como um direitos alternativos. Simplesmente permite aos criadores modificar os termos de direitos de autor que melhor se aplicam às suas necessidades específicas. Existem 6 licenças Creative Commons disponíveis. Cada uma é uma combinação diferente de 4 elementos essenciais do licenciamento. Cada elemento tem um ícone associado e uma abreviatura para mais fácil identificação. Estas licenças legais permitem aos autores marcar o seu trabalho com permissão para diferentes tipos de utilização, com o objetivo de expandir os materiais disponíveis para que outros partilhem, adaptem ou construam sobre eles. Creative Commons. As licenças de Creative Commons referem-se então a 2 aspectos. Antes de mais, permitem aos autores partilhar facilmente o seu trabalho. E, por outro lado, permitem a qualquer pessoa encontrar materiais gratuitos sem ter de pedir uma permissão específica, pois já estão licenciados. E então, desde que obedeça aos termos específicos das licenças, marcadas em cada material, pode utilizar material licenciado em Creative Commons sem medo de estar a infringir direitos de quem os criou. Encorajamos, por isso, a utilização deste tipo de licenças, porque realmente ajudam, efetivamente, a comunicar a informação sobre os direitos de quem produz e as suas intenções, e ajudam as pessoas a perceber com clareza de que forma é que podem utilizar o material.
ajudam autores e criadores a gerir os seus direitos de autor e a partilhar o seu trabalho criativo sem perder o controle sobre o mesmo. Vamos então abordar alguns dos elementos essenciais das licenças Creative Commons. Como referimos, existem 4 elementos essenciais que podem ser registados sob uma licença Creative Commons. O primeiro é conhecido por atribuição. No âmbito deste elemento da licença, o autor tem que ser referido em todas as cópias e adaptações do trabalho, incluindo um link para a versão original do mesmo. Um segundo elemento é a opção não commercial, não comercial. Estas licenças permitem a cópia, distribuição e utilização do trabalho e até a modificação do mesmo, desde que não tenha fins comerciais. Uma terceira opção é a opção não derivativo. Neste caso, o trabalho pode apenas ser distribuído na sua forma original. Adaptações ou traduções não são permitidas. E por fim, o quarto elemento é o share alike. No caso deste elemento, o trabalho derivado pode ser distribuído, mas sob a condição de utilizar licença igual àquela do trabalho original. E aqui estão as 6 principais combinações permitidas no âmbito do Creative Commons. Cada uma destas diferentes combinações é composta pelos 4 elementos apresentados atrás. Estas combinações vão desde uma liberdade quase total até um maior respeito pelo trabalho irrestritivo. Podem ser aplicadas a qualquer trabalho que inclua direitos de autor, tal como legislação, livros, artigos, filmes, música ou qualquer tipo de arte. No entanto, estas licenças não podem ser utilizadas para software. Estas 5 combinações de licenças variam desde uma abertura quase total a uma situação mais restritiva. Vamos analisá-las em termos de ordem crescente de restritividade. Este ícone designa a licença Atribuição Creative Commons BY, que significa que esta licença permite a distribuição, a utilização e a construção de trabalho derivativo até a nível comercial, desde que o trabalho derivativo seja licenciado com a mesma da licença do trabalho original. Devem utilizar a mesma licença. Esta é a forma de licença mais livre que existe. A segunda licença que podemos classificar numa ordem de mais aberto também é a atribuição Share Alike. Esta licença permite a utilização e construção de trabalho derivativo do seu trabalho até para fins comerciais, desde que haja referência ao autor e que a licença dos novos trabalhos tenha licenciamento igual. Todos os trabalhos baseados no seu terão então a mesma licença. Por isso, nenhum derivativo pode ser considerado para fim comercial. Podem também ser considerados para fim comercial. A terceira licença é a atribuição não comercial CC BY NC. Permite a utilização e construção do seu trabalho a nível não comercial e também que o novo trabalho o refira a si e tem de ser não comercial. Não há licença para trabalhos derivativos nos mesmos termos.
A licença Atribuição Não Derivativo, CC-BY-ND, permite a redistribuição, a comercialização ou não, desde que o conteúdo original não seja de algum modo remodificado, quer no todo, quer em parte, e deve haver sempre referência ao autor original. A licença Atribuição Não Comercial Share Alike permite a construção de trabalhos derivativos sobre o seu trabalho numa perspectiva não comercial e desde que o refiram sempre assim e licenciem as suas novas criações nos mesmos termos. A licença Atribuição Não Comercial Não Derivativos é a mais restritiva de todas das 6 licenças, porque permite apenas descarregar o seu trabalho e partilhá-lo com outros, desde que o refiram a si. Portanto, não pode de algum modo ser feita qualquer alteração, no todo ou em parte, nem pode ser utilizado para fins comerciais. Agora que já adquiriu algum conhecimento sobre as licenças Creative Commons, é mais simples aplicar uma licença ao seu trabalho. As opções de licença são as mesmas para todo o tipo de formato mídia, mas o modo de expressar a licença pode variar de formato para formato. Como utilizar então uma licença Creative Commons? Iremos dar-lhe algumas dicas sobre pontos básicos a considerar quando aplica uma licença Creative Commons ao seu trabalho. As licenças Creative Commons aplicam-se a todo o trabalho, protegendo em relação aos direitos de autor, tal como livros, guiões, blogs ou qualquer outro trabalho de escrita, foto, vídeo, áudio ou outro. Por isso, a primeira coisa a fazer é certificar-se de que tem os direitos totais. Antes de aplicar uma licença ao seu trabalho, tem de ter a certeza de que é o autor do mesmo. Se não o é na totalidade, então deve confirmar com a pessoa que criou o trabalho original se se sente confortável em atribuir uma licença Creative Commons ao seu trabalho. Depois deverá decidir de que forma quer partilhar o seu trabalho e se gostaria ou não de o ver modificado. Em terceiro lugar, seja específico acerca do que quer licenciar e escolha a licença que melhor se adapta aos seus interesses. Em quarto lugar, decida como quer ser reconhecido. Todas as licenças Creative Commons requerem uma referência à pessoa que produziu o trabalho original. E você pode escolher especificamente como quer ser referido, qual o nome que quer utilizar, primeiro e último, apenas o último. Finalmente, marque o seu trabalho com a designação correta no final da primeira página, ou na página de título, ou na página final de assinaturas. Para o ajudar a escolher a licença mais apropriada, o site Creative Commons tem uma área que se chama Gerador de Licença e que lhe faz algumas perguntas simples, de forma a ajudá-lo a determinar qual a licença certa para si. Quer tenha feito um trabalho em formato digital ou estejamos a falar de um trabalho a distribuir em suporte físico, a solução mais intuitiva é colocar um disclaimer sobre os direitos de autor desse trabalho. Esse disclaimer deve especificar 3 informações importantes: o nome do autor, o ano de publicação e o tipo de licença que se aplica a esse trabalho especificamente. Veja, por exemplo, este exemplo. Se vai utilizar uma licença do Creative Commons, irá recebê-la em formato HTML, como código HTML, para incluir na sua página internet. Neste caso, a licença irá aplicar-se da mesma forma de qualquer entrada escrita, como uma entrada num blog. No caso de um vídeo, recomendamos a introdução de 2 segundos no início ou no final, com referência à licença.
Desta forma, ao ter esta licença, ajuda os utilizadores a perceber rapidamente de que forma podem utilizar o conteúdo em causa. E o facto da licença Creative Commons ter ícones também facilita a compreensão por parte de qualquer utilizador, independentemente da linguagem. No caso de um fecheiro áudio, poderá também acrescentar uma frase sobre a licença de 2 ou 3 segundos no final. E agora queremos apresentar 4 exemplos de sites populares que contêm coleções de material licenciado Creative com referência ao Creative Commons. A barra de pesquisa Creative Commons permite-lhe encontrar imagens, vídeos, áudios e outros média para incluir nos seus blogs, nos seus trabalhos, no e-book, em qualquer conteúdo que deseje partilhar com os seus pares. Poderá também utilizar a pesquisa avançada do Google e filtrar por conteúdos licenciados Creative Commons. O site Flick, uma comunidade muito popular de partilha de fotos, pode ser também uma boa fonte para encontrar materiais. E, por fim, um outro exemplo é o site Jamendo, que é uma comunidade aberta de autores musicais e que se autodefine como o maior serviço digital de música gratuita do mundo. Ao ter realizado este lecture, deverá agora compreender melhor de que forma são criados as licenças Creative Commons, de que forma as pode aplicar, discutir os diferentes tipos de licença e encontrar material licenciado com Creative Commons para o seu trabalho.